Bom dia, Ivan, tudo bem? Bom dia, Fabi. Tudo? Que bom. Vou compartilhando a tela aqui para adiantar, tá? Tá bom. Ivan, apareceu para você? É assim, a imagem de um quadro, né? Isso, é. É a imagem do livro interativo, porque hoje a gente vai trabalhar a Revolução Pernambucana, a Revolução do Porto e como é que isso acabou contribuindo para a independência, tá? Deixa eu aceitar aqui o Tá bom. pessoal. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Que bom. A gente. Meninas, estão me ouvindo? Carol, Yoko, Sim. que bom. Jennifer tá aí também, né? Oi. Uhum. Depois eu vou anotar as presenças de vocês. Hoje a gente vai fazer essa aula sobre duas revoluções importantes, uma em Pernambuco e uma outra que aconteceu em Portugal. E a gente estuda essas duas revoluções juntas nesse momento para poder entender o cenário ali próximo ao que acabou se configurando como a independência do Brasil, né? O nome, né, Independência do Brasil, tem um peso muito grande. Na mesma hora vem à nossa cabeça a imagem mais formalmente construída do Grito do Ipiranga, da figura do Dom Pedro I, mas isso é um simbolismo, né, que foi construído e impregnado assim ao longo de todo o século XIX na cabeça das pessoas, né, justamente para criar essa sensação de pertencimento, criar essa ideia de Brasil, criar essa ideia de uma unidade nacional, o que, na verdade, não existia, né, nesse momento. Lembrando que a independência foi em 1822, né, e a gente vai começar estudando a Revolução de 1817, que é a Revolução Pernambucana, tá? Então, são 5 anos aí, mais ou menos, que a gente já percebe um certo clima de tensão, né, entre as elites regionais, as elites locais aqui do que era a América Portuguesa, né, e as elites portuguesas, as elites de Lisboa, do Porto. É muito importante lembrar, gente, que nessa altura do campeonato não existia uma ideia de brasileiro ou de pertencimento a um país chamado Brasil. Em 1817, a gente está falando de um território
que era a colônia de Portugal, mas que estava sendo promovido aí a Reino Unido, né, que foi tema já das nossas aulas anteriores, ali no contexto do Congresso de Viena e tal. Então, o Brasil tinha virado Reino Unido, a família real vivia no Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro tinha se transformado na capital do Império Português, e aí pensar Império Português é pensar nos domínios que os portugueses tinham na América, que tinham na África e até na Ásia. Então, assim, o Império Português era realmente muito grandioso, né? E de territórios espaçados, assim, não eram territórios contíguos, né? Então, eles tinham possessões em vários continentes. Então, isso é importante de ter em mente, tá? E essa vinda da família real para o Rio de Janeiro, essa transferência da corte, né, da capital de Lisboa para o Rio de Janeiro, por conta lá daquelas questões do Napoleão, foi um momento, né, em que acabou despertando um pouco da indignação das outras regiões da América Portuguesa em relação ao Rio de Janeiro. Então, começou a rolar uma espécie de ciúmes, digamos assim, por exemplo, da galera do Sul, da galera do Nordeste, em relação a essa concentração do poder no Rio de Janeiro. Isso por quê? Principalmente porque no Rio de Janeiro acabaram se concentrando uma burocracia estatal, né, que acabava precisando, demandando uma série de cargos e de funcionários ligados à coroa, que acabava beneficiando de alguma maneira essas elites do Rio de Janeiro. Então, muita gente veio de Portugal com a família real para trabalhar aqui, enfim, para montar a estrutura do governo, mas muita gente que vivia no Rio de Janeiro acabou sendo contratada para também operar essa burocracia da corte. Isso acabou despertando um pouco da indignação de outras regiões, principalmente porque todas as decisões eram tomadas no Rio de Janeiro, era um governo absolutista, né? A gente não pode perder isso de vista, por mais que a França e a Inglaterra já tivessem revisto essa questão do absolutismo, passado por suas revoluções, como nós já estudamos, em Portugal, o absolutismo ainda era uma realidade. E assim, eu falo em Portugal, na verdade é no Império Português, né? Pensando que essa capital do Império Português é o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, então, abrigava um governo absolutista nessa altura do campeonato. Então, o que nós temos? Né? Em 1817, nós temos as elites de Pernambuco se organizando em torno dessa indignação pela centralização das decisões no Rio de Janeiro, pela falta de horizontalidade, digamos assim, de igualdade, né, na distribuição dos privilégios e dos benefícios para as outras regiões do Império. Eles estão também indignados com os altos impostos. Então, é um conjunto de fatores que acaba contribuindo para quê? Né? Para que as elites pernambucanas, e a gente está falando principalmente de Recife, Olinda, se organizem para montar um movimento separatista. E esse quadro aqui, essa imagem que vocês estão vendo na tela, na verdade, a imagem de um vitral que está no Palácio do Campo das Princesas, em Recife. E esse palácio, essa imagem, mostra justamente um pouco dessa alegoria da Revolução Pernambucana. Então, o que é importante saber? Saber os motivos, que eu já expliquei. 2, saber que é um movimento inspirado pela Revolução Francesa. Essa imagem aqui, eu estou passando o cursor envolvendo, essa imagem feminina com esse chapéu vermelho, que era chamado de barrete, é um símbolo muito expresso nesse momento da filiação à Revolução Francesa. Essa imagem dessa mulher é a imagem que representa a República. Essa imagem é a imagem de Marianne, que era uma alegoria da República Francesa. Então, é a figura feminina com o barrete vermelho, que é esse chapéu,
né, e que simboliza justamente essa filiação aos ideais da Revolução Francesa. Bom, Fabi, mas o que isso tem a ver com a independência do Brasil? A gente não pode, a gente tem que ter sempre o cuidado quando a gente está estudando esses eventos em sequência, assim, para não antecipar o fim da história, né? Porque a gente tem conhecimento do que aconteceu depois, então a gente tem que ter cuidado para não achar que esses caras de 1817 aqui lá em Pernambuco já sabiam que ia acontecer uma independência do Brasil dali a 5 anos. Não, eles não tinham essa consciência, mas eles têm uma consciência de lutar pela sua autonomia, de lutar pela sua individualidade e um desejo de romper com essa dominação absolutista portuguesa. Então, o que eles fazem? Eles proclamam uma república, olhem isso, proclamam uma república, portanto, se separam do Império Português. Essa república proclamada pelos pernambucanos, ela envolve não só Pernambuco, mas envolve também vários outros territórios ali próximos, né? Várias outras províncias, como eram chamadas, tá? Aqui, onde eu estou passando o cursor, mostra um pouco essas províncias que também integram o movimento da Revolução Pernambucana de 1817. Então, além de Pernambuco, temos Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará. Então, eles criam um novo país, né? Eles fundam uma república, instauram um governo provisório, lembrando que o governo provisório é aquele governo que você coloca até que as coisas estejam, né, mais organizadas, decididas, por isso o nome de provisório, né? E aí eles pensam, olha, a gente já fez a revolução, conseguimos fundar uma república, nos separamos então do Império Português, né? E precisamos, então, agora montar uma Constituição, um conjunto de leis para organizar, né? Colocar os pingos nos is dessa nossa república, né? Então, eles fazem isso muito inspirados, de novo, sempre bom lembrar, na Revolução Francesa, tá? O próprio governo provisório vai ser constituído por 5 membros, isso é bem parecido com o que aconteceu na fase do diretório lá na França, enfim, tem uma série de proximidades aí com a Revolução Francesa. A questão da escravidão era uma questão que não era consensual, uma parte da galera que organizou a Revolução Pernambucana apoiava o fim da escravidão, uma outra parte dizia que não, que a escravidão precisava ser mantida, porque se acabasse com ela, era perigoso que houvesse um movimento similar à Revolução do Haiti, e aí, de novo, aquela espécie de fantasma do haitianismo, né? Um medo que rondava as mentes e o imaginário da galera da época, né? Principalmente das elites brancas, proprietárias de escravos. Existia um medo muito grande de uma reprodução do Haiti aqui nos territórios da América Portuguesa, né? Então, esses são pontos importantes que a gente precisa se lembrar da Revolução Pernambucana. Fabi, mas e aí? O que aconteceu? Os caras ficaram sendo uma república independente mesmo? Romperam de vez com o Império Português? Não. A gente sabe que esse território do Nordeste ao qual nós estamos nos referindo é um território que até hoje integra o Brasil. Então, houve uma repressão a essa república pernambucana e eles foram derrotados, né? Essa república pernambucana ela não tem uma durabilidade significativa, eles são derrotados em alguns meses. Um dos principais líderes, que foi o Frei Caneca, que era um frei, como o próprio nome diz, né, um religioso, foi preso, né? Vários outros líderes foram presos, condenados, enfim. E essa revolta foi sufocada, digamos assim, né? Essa revolução foi sufocada pelas forças do Dom João, que saíam do Rio de Janeiro. Então, eles foram vencidos, e aí esse território que eles tinham proclamado essa nova república, né, esse território do Nordeste, voltou a fazer parte do Império Português. Até aí tudo bem, gente?
Sim, sim. Tá, beleza. Essa imagem que vocês estão vendo agora é uma imagem já do início do século XX, mas que tenta retratar justamente o Frei Caneca, que seria essa figura aqui, bem no centro da tela, né? O nome dele era Joaquim da Silva Rabelo, né? E ele foi preso e enviado a Salvador, onde ficou preso, detido, né? Por aproximadamente 4 anos, até 1821, tá? Bom, deixa eu passar aqui. Todo mundo conseguiu acompanhar? Tem alguma dúvida aí da Revolução Pernambucana? Galera, vocês podem deixar o microfone ligado? Não me importo, não. Tá, Marina respondeu aqui no chat. Tá bom. Foi tranquilo, professora. Tá. Então, só para fechar isso, para a gente falar da Revolução Liberal do Porto, é importante a gente não perder de vista que a Revolução Pernambucana, e aí vocês podem anotar isso aí no livro de vocês ou no caderno, fazer um balãozinho, ela é, digamos assim, o primeiro movimento que significativamente, né, ou seja, ele tem uma importância grande nesse contexto já da família real vivendo no Rio de Janeiro, ele tem uma importância muito grande para pensar o separatismo já nesse contexto. Por que eu estou falando disso? Porque nós estudamos lá em Confidência Mineira, estudamos a Conjuração Baiana, que eram movimentos separatistas, mas que eram num contexto em que a sede do Império Português era em Lisboa, né? Então, a Revolução Pernambucana é o primeiro movimento separatista em que o contexto é o contexto em que a sede do Império Português é o Rio de Janeiro, que o Brasil já não era mais uma simples colônia de Portugal. O Brasil era a sede do Império Português e, mais do que isso, era Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Então, é um contexto diferente daquele que estudamos anteriormente e que falamos dos movimentos separatistas no contexto mesmo do antigo regime português e de Lisboa como sede do Império e tal. Tá? Então, a Revolução Pernambucana acontece nesse novo contexto. É um contexto em que a família real vive no Rio de Janeiro e que a gente tem essa primeira, digamos assim, demanda por separatismo, por romper com essa supremacia, digamos assim, do Rio de Janeiro em relação aos outros territórios aqui da América Portuguesa. Beleza? Tá. E aí a gente tem uma segunda revolução para estudar, que é fundamental para a gente entender justamente essa questão que leva à independência. A gente falou agora de uma revolução de 1817 e agora a gente vai falar dessa revolução do Porto, que também, na época, sobretudo, era conhecida como Revolução Liberal do Porto, e é uma revolução de 1820, tá? Porto é uma cidade no norte de Portugal, não sei se algum de vocês já visitou. É uma cidade que, junto com Lisboa, constitui assim as principais cidades, os principais pontos de centralidade da política e da intelectualidade portuguesa. Então, a gente entende que é um lugar que tem uma efervescência cultural, intelectual. E a Revolução estoura no Porto em 1820. Tá? Eu vou descer aqui um pouquinho para a gente ver a imagem. O que é a Revolução Liberal do Porto? Primeira coisa, é uma revolução liberal. Opa! Então, eles vão pedir alguma coisa que contrarie, né, que seja um ponto de oposição ao absolutismo monárquico. Porque a gente tem que ter em mente a ideia de liberalismo, né, ou seja, essa ideia de liberal, como oposição à ideia de monarquia.
tá? Nesse momento. Então, se você pensa em liberalismo, você pensa em propostas que questionem aquela concentração de poder na mão de um rei absoluto. Então, a Revolução do Porto, ela se chama Revolução Liberal do Porto. Os próprios caras envolvidos, eles diziam, nós estamos fazendo uma revolução liberal. Depois acaba ficando conhecida como sendo do Porto, né? Porque é ali que começam as movimentações. Mas é uma revolução essencialmente liberal. Então, o que isso quer dizer? Um dos pontos de reivindicação desses caras envolvidos na Revolução Liberal do Porto é justamente a construção, a criação de uma Constituição para Portugal. E isso está aqui, no segundo parágrafo. Eles queriam que fosse formada uma Assembleia Nacional, né, uma constituinte, com deputados, enfim, com uma galera que pensasse as leis para elaborar uma Constituição para Portugal e, dessa forma, pôr fim ao absolutismo monárquico. Então, essa é a linha direta que vocês podem traçar entre a ideia liberal que existe no título da Revolução, né, e a prática de um liberalismo, né? Então, assim, o que é ser liberal para esses caras envolvidos na Revolução do Porto? É criar uma Constituição e acabar com o poder concentrado nas mãos do rei, ou seja, o rei passaria a ter que obedecer uma Constituição, um conjunto de leis. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eles exigiam, não pediam não, exigiam a volta da família real, que tinha vindo para o Rio de Janeiro, para Portugal. Isso nunca ficou bem resolvido para os portugueses, né? Quando Napoleão diz que vai invadir e a família real resolve transferir a corte para o Rio de Janeiro, isso causa um desconforto muito grande para os portugueses. Isso é fácil de imaginar, né? Eles se sentem traídos, abandonados, enfim. Quando as tropas do Napoleão são expulsas, né? E, enfim, as forças do Napoleão vão se desintegrar, a Inglaterra manda uma junta de governo para organizar e para governar Portugal, porque Portugal ficou sem governo, né? A galera toda veio para o Rio de Janeiro. Imaginem isso. Os portugueses, então, que ficaram sendo controlados pelas forças do Napoleão, depois vão ser controlados pelos britânicos, estavam completamente à deriva. Então, em 1820, 12 anos depois, então, da vinda da família real para o Rio de Janeiro, os portugueses já chegam num ponto tal em que eles não toleram mais essa ausência da família real lá. Então, eles vão exigir que haja uma Constituição, que o rei português obedecesse a uma Constituição, e 2, vão exigir que esse rei volte para Portugal. Tá? Essas são duas medidas super importantes para entender a Revolução do Porto. Uma outra questão para os portugueses, uma terceira e última questão para essa galera da Revolução Liberal do Porto, é a seguinte: eles queriam que o Brasil voltasse a ser, né, encarado como era antes de 1808. Ou seja, eles queriam fazer retroagir todos os avanços que o Brasil tinha. E aí, Brasil sempre entre aspas, né? Porque essa ideia de Brasil ainda não era muito bem definida, mas eles queriam fazer retroagir todas as conquistas que a América Portuguesa tinha alcançado depois que a família real tinha se mudado para o Rio de Janeiro. Lembrando que o Brasil tinha passado a ter uma espécie de Suprema Corte própria, houve uma série de obras de infraestrutura, o Brasil foi promovido à categoria de Reino Unido. Então, tudo isso colocava o Brasil numa posição muito próxima à da metrópole, né, a de Portugal, né, e muito superior à posição das outras colônias, que continuavam sendo colônias. Então, o Brasil tinha sido promovido mesmo. E esses portugueses não gostavam nada disso, queriam que o Brasil voltasse a ter aquela condição colonial de antes de 1808. Isso é um misto de vingança, se a gente for analisar, com interesses econômicos, né? Por quê? Porque esses portugueses, muitos deles, tinham interesse em
fazer voltar a existir aquele pacto colonial que existia antes da abertura dos portos, que foi aquele evento lá de 1808 que o Brasil passou a poder comercializar com outros países, né, sem precisar ser mediado por Portugal. Então, esse conjunto de medidas que a galera da Revolução do Porto queria em relação ao Brasil, né, à América Portuguesa, ficou conhecido como recolonização. Eles queriam, entre aspas, recolonizar o Brasil, né, fazer com que o Brasil voltasse a ser aquilo que era antes da transferência da corte para o Rio de Janeiro. Eles nunca usaram, isso é importante, eu estudo isso até na minha pesquisa do doutorado, eles nunca usaram esse termo recolonização, exatamente assim. Mas o que eles propunham remetia a essa ideia. Tá? Então, eles propunham que o Brasil voltasse a comercializar exclusivamente com Portugal, eles propunham que o Brasil perdesse a alcunha, né, a denominação de Reino Unido, eles propunham que a Suprema Corte fosse retirada daqui e voltasse para Lisboa. Então, tudo isso eram maneiras de dizer que eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma espécie de quintal deles como era antes. Essas são as exigências, as questões levantadas pelos caras envolvidos aí na Revolução Liberal do Porto. Tudo bem até aí, gente? Tá ok, professora. Sim. Que bom, Mitai. Galera, todo mundo ok? Sim. Sim. Ok. Tá, que bom. Essa é uma imagem da seção das Cortes de Lisboa. Aí, aqui está escrito 1922, é o ano da pintura, tá? Mas é uma referência justamente a esse momento aí da Revolução do Porto, de 1820. Bom, já falei bastante, mas preciso falar mais um pouco. Vocês querem fazer alguma pergunta antes de eu voltar a falar? Então, pode seguir. Tá, beleza. Vou só avisar uma coisa para já ficar dito, né? Que essa semana é uma semana de blocos. Não sei se vocês foram informados. Então, a gente deve estar postando o bloco amanhã e vocês vão ter até o dia 3 para poder preencher o formulário e enviar para a gente. Lembrando, né, que o bloco vale 1,5, é só um bloco por bimestre. E eu vou fazer as questões do bloco pensando justamente nesse tema que a gente está tendo hoje, que é um tema super importante, gente, que é muito cobrado assim em provas de vestibular no geral e no Enem aparece às vezes também. É importante para a gente formar a nossa consciência cidadã, para a gente entender um pouco de como o Brasil se construiu e como a gente chegou até aqui, né, com essas mazelas todas que a gente tem. E aí, então, eu vou fazer o bloco sobre esse assunto, tá? Devem ser 3 questões discursivas e eu peço que vocês respondam cada um por si, construindo suas próprias respostas, com as palavras de vocês. Não é para olhar na internet e dar Ctrl+C, Ctrl+V, porque isso não ajuda ninguém, né? Muito pelo contrário. Então, assim, não é muita coisa, é fácil de fazer e é um exercício para vocês fixarem esse conteúdo dessa semana. Vou colocar justamente esse conteúdo agora, porque aí já é uma forma de exercitar. E isso eu não vou deixar nenhum exercício hoje, justamente para vocês terem tempo de fazer o bloco. E aí, na semana que vem, a gente trabalha com exercício, enfim. Mas essa semana vai ficar o bloco só, tá? Na quarta-feira eu também vou fazer uma aula sem exercício, mas aí eu peço esse compromisso de vocês, tá? Com a construção autônoma, digamos assim, de resposta. Tá bom. Beleza? Então tá. Estamos combinados, né? Quem cala consente. Já ouviram esse ditado?
Tá, vamos lá. Beleza. Falamos dessas exigências da Revolução do Porto, né? Então, vocês podem anotar aí, Revolução do Porto. Imaginem que eu estou lá escrevendo no quadro, né? Exigências: retorno da família real para Portugal, criação de uma constituição para pôr fim ao absolutismo do rei português, né? E medidas para fazer com que o Brasil voltasse a ter a condição colonial que tinha antes de 1808. São esses três aspectos que são super importantes da gente lembrar da Revolução do Porto. Até aí, ok. A gente tem mais 10 minutinhos, dá para a gente fechar e chegar na independência. Quais são os desdobramentos dessas três medidas? Primeira coisa, a questão da Constituição. Eles vão realmente fazer uma Assembleia Nacional, vão reunir, são as chamadas Cortes de Lisboa, onde eles reúnem representantes de várias cidades portuguesas, e como o Brasil era Reino Unido, também vão representantes daqui para essa reunião lá das Cortes. Então, eles elaboram uma Constituição, elaboram mesmo. Então, Portugal, né, o Império Português, deixa de ser uma monarquia absoluta e passa a ser uma monarquia constitucional, tá? Isso é o primeiro ponto. Um outro desdobramento, a questão da exigência da volta da família real para Portugal. É uma exigência muito delicada, a família real se dá conta disso, e o rei Dom João VI resolve voltar, né? Ele resolve voltar. A exigência dos portugueses era de que voltasse todo mundo, mas o Dom João, tentando ali um meio termo, volta sozinho e diz para o filho dele, que era o Dom Pedro, você fica, né? Você fica, porque assim a gente não perde o controle sobre o Brasil, porque a preocupação deles era a seguinte: se voltasse todo mundo, poderia explodir aqui uma revolução que separasse o Brasil de Portugal em definitivo. Já tinha acontecido em Pernambuco, poderia acontecer uma no Rio de Janeiro, poderia acontecer uma no Sul, e aí, na verdade, não teria nem esse Brasil desse tamanho que a gente tem hoje. O Brasil poderia ter se fragmentado em várias repúblicas, como aconteceu na América Hispânica, por exemplo, né? Então, essa decisão do Dom João VI de voltar e deixar o filho dele aqui, ela é fundamental para a gente entender até a manutenção desse tamanho que o Brasil tem até hoje. Isso foi muito decidido nesse momento, né? Se a atitude do Dom João VI tivesse sido outra, se a família real tivesse voltado em peso para lá, provavelmente aqui, nessa época, que era uma época de vários movimentos independentistas, separatistas, emancipacionistas, várias repúblicas estourando em vários lugares, a gente pode dizer quase que com 100% de certeza que o Brasil não seria desse tamanho que é hoje, né? Então, essa volta do Dom João e a permanência do Dom Pedro, que depois acaba sendo chamado de Dom Pedro I, porque é o primeiro imperador do Brasil, é fundamental para essa definição aí dos contornos territoriais grandiosos do Brasil, tá? O Dom Pedro resolve ficar, né? Mas aí começa uma série de articulações, né, em relação ao seguinte: começam a se organizar dois partidos, digamos assim, duas forças. E aí a gente tem isso aqui nesse primeiro parágrafo dessa segunda parte aqui da página, em que fala das divergências entre os integrantes da elite. Então, a galera que vivia aqui, no Rio de Janeiro, começa a se dividir em Partido Português e Partido Brasileiro. O Partido Português era a galera que tinha interesses de manter os privilégios que os ligavam à coroa. Então, era uma galera que era funcionária da coroa, que tinha uma série de privilégios, de benefícios, e que não queria, né, que o Brasil rompesse com Portugal. O Partido Brasileiro já não, eram os comerciantes nascidos aqui, que não eram ligados, não eram funcionários da coroa, não eram funcionários públicos, né, digamos assim,
e que não tinham interesse nessa manutenção desse vínculo com a coroa portuguesa. Então, eles queriam mais que se explodisse, que essa relação de dependência fosse pelos ares. Então, essas duas forças vão disputar bastante aí a arena pública nesse momento. No meio disso, né, o que nós temos? Né? Nós vamos ter o chamado Dia do Fico. Esse Dia do Fico é famoso, já apareceu em um monte de filmes, vocês já devem ter visto. É uma frase que o Dom Pedro falou na varanda ali do Paço Imperial, que fica na Praça 15, ali no centro do Rio de Janeiro. No Carnaval, ali é um super centro de encontro de blocos e tal, mas ali era o centro político da corte nessa época, né? Era o centro, a efervescência ali das decisões da corte do Império Português, como se fosse uma espécie de Palácio do Planalto, assim, daquela época. E o Dom Pedro ele chega na varanda, né, na sacadinha ali do Paço, e tinha uma galera ali meio esperando o que ele ia decidir e tal, e ele diz: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Esse momento fica conhecido como Dia do Fico, e ele, na verdade, ele é uma resposta do Dom Pedro a uma nova exigência da galera lá da Revolução do Porto. Por quê? Quando o Dom João VI chega lá, ele aceita a Constituição, fala: beleza, perdi, tá bom, vou ter que obedecer a uma Constituição, meus tempos de absolutista acabaram. Além disso, a galera não se dá por satisfeita de ter ido para Portugal só o Dom João. Eles dizem: olha, nós exigimos que o seu filho também volte. Por quê? Eles sabiam que se o Dom Pedro continuasse no Rio de Janeiro, eles não conseguiriam fazer o Brasil voltar a ser a colônia que eles queriam que o Brasil retornasse, né? Então, a permanência do Dom Pedro aqui dava uma força para o Brasil que eles não queriam que o Brasil tivesse. Então, o que eles vão dizer? Eles vão dizer: ó, Dom João, beleza que você voltou, muito legal, mas manda o seu filho vir também, porque senão a gente não vai parar de organizar essa revolução. A gente não aceita essa permanência do Dom Pedro lá. E aí o Dom João diz: meu filho, agora a situação complicou, né? O que a gente vai fazer? E o Dom João aconselha mais uma vez o Dom Pedro, e ele diz uma frase que é muito decisiva para a gente entender por que o Brasil vai ser a única monarquia dessa época, né? De todos esses países que ficam independentes na América Latina, o Brasil é o único que vira uma monarquia. E o Dom João diz assim para o filho dele: meu filho, fica aí e faz a independência antes que um aventureiro qualquer a faça. Isso tem até numa letra da música do Chico Buarque. Depois eu posso até fazer uma questão com essa letra de música lá no bloco, aproveitando o gancho. Então ele diz isso, e esse aventureiro que ele está se referindo seria justamente uma revolução organizada por populares e tal, que poderia fazer com que Portugal perdesse o controle definitivo aí do Brasil. A gente tem pouco tempo, vou resumir. O Dom Pedro diz o seguinte: ele vai na sacada, diz que fica, e isso significa um rompimento definitivo com os portugueses. Porque nesse momento o Dom Pedro está dizendo, na verdade, que ele está ao lado do tal do Partido Brasileiro, está ao lado dos interesses, entre aspas, brasileiros. Né? Por que entre aspas brasileiros? Porque, na verdade, esses interesses eram interesses de uma elite do Sudeste, uma elite da galera Rio, São Paulo, Minas. Muita gente da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, não se identificava com esse projeto de independência que estava começando a se delinear aí no Rio de Janeiro, liderado pela figura do Dom Pedro. Porque nesse momento que ele diz que fica, ele rompe com Portugal. Se ele rompe com Portugal, né, ele está quase que automaticamente dizendo que ele lidera esse processo de independência do Brasil. Porque não tinha mais como o Brasil continuar sendo Reino Unido de Portugal e Algarves depois que ele diz que não volta mais para lá. Então,
Esse é um momento muito decisivo. Nesse dia do Fico, a gente pode dizer que é quase que uma antecipação da independência. O dia do Fico acontece em janeiro de 1822 e o chamado Grito do Ipiranga, lá, que é a independência propriamente dita, acontece em setembro, né? Como a gente sabe, o feriado até hoje é 7 de setembro. Mas é uma independência que não vai ser reconhecida, não vai chegar no Nordeste, não vai chegar no Sul. É uma independência que se chama Independência do Brasil, mas que é, na verdade, uma independência de um projeto do Sudeste que depois vai levar para todas as províncias do Brasil a notícia, dizendo, olha, nós estamos independentes, somos Brasil e eu sou imperador. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. A gente tem 1 minutinho. Ficou alguma dúvida ainda, gente? Não, professora. Não. Tranquilo? Entendi. Bom, então, esse é um tema muito legal, me interessa muito. Queria agradecer a presença de vocês e eu vou deixar... hoje não tem exercício. Amanhã, quando o bloco for postado, vocês já deem uma olhadinha. Na quarta-feira, a gente se encontra aqui no Zoom de novo, tá bom? Professora, você vai anotar a presença aí? Vou sim. Nitai, Carol, Ayla, Marina, Jennifer. Eu tenho gravado aqui, eu consigo também Ah, tá bom. Tá bom. checar aqui depois, tá? Não fiquem preocupados, não. Tá, ok. Anoto todo mundo, tá? Boa semana para vocês, até quarta-feira. Valeu, professora. Obrigado.